Amados irmãos e irmãs, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Ansiedade. Ansiedade é o tema da nossa mensagem de hoje. Além de falar sobre um pouquinho de história, vigiar e a preocupação, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É o reverendo Renato Hanisch que vai conduzir a gente pelo caminho da palavra no dia de hoje. E para iniciar esse culto, o culto de Deus para nós, o culto divino, vamos cantar o hino Exultantes Te Adoramos, o hino 189 do Inário Luterano e o 66 do Louvai ao Senhor. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Seguindo a nossa liturgia, vamos ao momento de invocação, o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos dá toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade
do meu pecado. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, querido Pai, nesse momento queremos trazer para diante do Senhor todo o nosso pecado. Não os enumeramos, pois não queremos correr o risco de esquecer algum pecado. Te confessamos a nossa imperfeição, a nossa corrupção. A gente quer lembrar hoje em especial do pecado de não ter ajudado a nossa nação com a Tua transformadora palavra. Que a gente não se humilhou perante o Senhor e nem nos submetemos à Tua santa vontade. Somos como o sal que perdeu o seu sabor, a sua capacidade de temperar. Na verdade, só servimos mesmo para sermos jogados fora. Mas a Tua infinita bondade, a graça nos ampara. Nos perdoa a todo o nosso pecado e ajuda a gente a levar ao mundo a Tua demolidora palavra. Que a gente lute pela dignidade das pessoas, especialmente da nossa nação. Tem piedade de nós, Senhor. Irmão, irmã, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o Seu Filho unigênito, para que morresse por nós, por mim, e por amor do Seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em Seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o Seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. O salmo do dia, a nossa poesia, está registrada lá no Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos fazer esse salmo de forma responsiva. Você na sua casa pega a sua Bíblia, lê com a gente também. Os versículos ímpares o eficiente vai fazer e os versículos pares a comunidade responde. Você de casa com a sua Bíblia, com a sua palavra, responde para a gente. Salmo 103, 1 até o versículo 13. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Até aqui o salmo de hoje. A igreja clama por esse mundo que geme, pela criação que geme. Vamos cantar junto, você na tua casa, eu aqui.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido irmão, querida irmã, a minha oração é a nossa oração. Que seja também a sua. Fala lá com o teu coração, com a tua mente. O que você quer pedir para Deus? O que você quer falar com Ele? E eu vou orar daqui. Vamos orar juntos. Espírito Santo, que és Deus, com o Pai e o Filho, que a Tua presença seja cada vez mais marcante para mim, para cada um que está em casa, para cada um nesse mundo, e que a gente marque também presença na vida daqueles que a gente se relaciona. Cuida das nossas vidas, dos nossos afazeres, cuida da nossa saúde, ó Pai. Cuida desse país, dos governantes, que eles tenham vergonha na cara e façam o melhor para o seu povo. Que o povo também cumpra as suas obrigações e faça o melhor para o seu país. Cuide dos médicos, dos pesquisadores, das enfermeiras, daqueles que limpam os hospitais, daqueles que constroem hospitais. Cuida, Pai, daqueles que pregam a palavra, que a gente consiga levar o conforto da Tua palavra, do Teu amor, a verdade, a lei e o Evangelho, a palavra pura, da melhor maneira possível, que console os corações, que dê força e que, de acordo com a Tua vontade, com o Teu Espírito, as pessoas vejam quem é Deus, se convertam e que tenham a vida eterna. Em nome do Cristo Jesus, o Teu Filho e nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito, um só Deus, agora e sempre. Amém. Momento da leitura da Palavra de Deus. Temos um profeta chamado menor, não pela qualidade do seu ensino, qualidade da sua profecia, mas sim pelo tamanho do livro e pelo tempo que ele veio também na história. Miqueias. E depois nós vamos também ler a carta que o Pedro mandou, uma carta que vai ser também o tema, vai ser a base, o fundamento da mensagem de hoje, que será proferida pelo reverendo capelão, o Renato. Vamos ouvir a palavra de Deus, que a gente consiga também sentir e ouvir a voz do Senhor. A primeira leitura encontra-se em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 a 20, onde lemos: Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daquele do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o Teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, Tu serás fiel e mostrarás o Teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Até aqui a primeira leitura. A segunda leitura encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Onde lemos: Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo.
Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Até aqui a leitura. Nesse momento, o reverendo Renato e a Andréia vão cantar a música que será também a nossa preparação para a mensagem de hoje. Vamos cantar junto. Olá, caros irmãos da Congregação Jesus, aqui de Santa Maria. É um prazer mais uma vez estar com vocês, a convite do nosso pastor Denis, né? E estudar juntos também a Palavra de Deus. Assim saúdo os irmãos, os amigos também dessa congregação, as demais pessoas também que nesse dia também estão aí participando, né, deste culto e também neste momento dessa mensagem. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com cada um de nós ao meditarmos também na sua santa palavra. Especialmente sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 5, que nós ouvimos nesse dia, a leitura, onde destaco aqui o versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus então nos guarde no estudo, na meditação da sua santa palavra.
Primeira carta de Pedro, ela traz algumas notícias, né, informações importantes para a gente conhecer a mesma, né, relembrarmos, talvez, e também compreendermos ela dentro do seu período histórico, para que a gente também possa fazer essa leitura e aplicação aos nossos dias. Então, a carta, ela foi, em primeiro lugar, ela foi escrita aos cristãos que viviam em 5 províncias romanas, da região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região, ela está hoje em dia, atualmente, né, dentro da atual Turquia. Dentre objetivos que a gente pode colocar dessa carta de 1 Pedro, a gente pode destacar a questão do fortalecer e encorajar. Fortalecer e encorajar a fé dessas pessoas, dessas províncias ali, né, romanas, da região da Ásia, que estavam então agora recebendo essa carta. Mas ela também quer trazer encorajamento e fortalecimento para nós, né, atualmente. O objetivo também é advertir seus leitores contra a tribulação iminente e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis. Então essa carta é bastante importante também trazendo para os nossos dias, né? Quando pensarmos também nas tribulações, né, na questão do encorajamento e também da iminência de momentos difíceis que os cristãos ali então agora estavam passando. Essa carta ela foi escrita ali dentro dos primeiros anos da era cristã, né? Ela é colocada muitas vezes ali por volta do ano 64, 67, né? Mas a gente pode dizer assim, então ali por volta dos anos 60, ou seja, logo os 30 primeiros anos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E também fala sobre a esperança cristã que repousa na ressurreição de Jesus. Então, isso é importante também lembrarmos que essa carta ela aponta que tanto aqueles leitores quanto nós temos uma esperança, né? E a nossa esperança, ela então não está baseada em questões humanas, mas ela se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse é um ponto importantíssimo. Ali Pedro, ele fala algumas questões importantes, né? O texto então fala sobre desejar o genuíno leite espiritual, ou seja, a gente se alimentar da palavra de Deus para enfrentarmos os momentos difíceis, né? Essa questão do encorajamento. Ele também fala que nós, cristãos, agora, que acreditamos também, né, naquilo que Jesus Cristo fez, ele também diz assim que nós agora somos uma raça eleita. Qual é o nosso objetivo? É proclamar aquilo que Jesus Cristo fez ao mundo. Ele também fala que se a pessoa sofrer como cristão por causa da sua fé, que não se envergonhe disso. Né? A igreja cristã, então, estava começando ali a passar por perseguições. Então ele diz, olha, se você sofre perseguições, se você vai sofrer por fazer coisas erradas, no sentido civil, no sentido humano, então, tá certo você sofrer essas punições ou sofrer sanções. Né? Ele, em outras palavras, ele concorda com isso. Mas Pedro ali coloca assim, olha, mas se você sofre, né, por causa da sua fé em Jesus Cristo, você jamais deveria se envergonhar disso. Pelo contrário, né? Que você deveria ter orgulho de passar por situações difíceis, por sofrimentos, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por ti. E, por fim, também a carta nos alerta sobre essa questão de estarmos sempre vigiando, que faz parte, então, do capítulo 5, né? Do texto que nós ouvimos nesse dia, né? Ele diz assim, olha, estejam sempre alertas, vigiando, preparado também para enfrentar as dificuldades da vida. Muito bem, então esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, né? Especialmente o versículo 7, que fala sobre a questão da ansiedade, né? Nos mostra que
em primeiro lugar, ele não nega que existe a ansiedade, mas ele também traz, né, uma reflexão dizendo o que nós deveríamos sempre fazer com a nossa ansiedade. Ansiedade, a gente pode dizer assim, ela faz parte da vida, né, da nossa vida, talvez desde a infância. Por exemplo, uma festa, às vezes que se aproxima quando nós somos criança, né? O Natal, a Páscoa, por exemplo, muitas vezes nos deixa já ansiosos. Quem tem os seus filhos ou os seus netos também sabe disso, né? Eles ficam ansiosos. Uma festa de aniversário, uma viagem, por exemplo, né, que está se aproximando. Às vezes nós adultos ficamos ansiosos. A pessoa já fica pensando na viagem, nos encontros, né, que vai ter também, nos problemas, às vezes, que podem acontecer no percurso, né, durante a viagem, e assim por diante. Então, nós vivemos muitas vezes momentos ou situações de ansiedade, em função, né, de um evento, de uma festa, aguardando algo que, por um lado, a gente pode dizer assim, pode ser muito bom, né? Algo muito bom que a gente está aguardando, mas que às vezes nos deixa também ansiosos. Nós muitas vezes temos ansiedade observando aquilo que de fato está acontecendo, mas que mexe com a nossa rotina, né? Então a gente sabe assim que nos dias em que nós estamos vivendo, agora os últimos meses, né? Os primeiros meses aqui do ano de 2020, como eles têm mexido com a nossa rotina. Com a nossa rotina de trabalho, talvez com a nossa rotina dentro de casa, dos nossos afazeres, da relação com a nossa família. Tem mexido com a nossa rotina, por exemplo, também com a igreja, né? Os nossos encontros, os nossos momentos de leitura da palavra de Deus em conjunto. E isso muitas vezes também nos traz ansiedade. Ou seja, olhar para as situações que estão acontecendo, mas como elas mexem conosco e muitas vezes mexem com o nosso tempo, com a nossa rotina, né, com os nossos ganhos, com as diversas situações. Então, às vezes, nós temos ansiedades diante daquilo que de fato está acontecendo. Ou seja, como nós enfrentamos aqueles fatos que estão acontecendo. Mas existe a ansiedade, a gente pode dizer também, diante de fatos que ainda nem aconteceram ou a gente nem sabe se de fato vão acontecer. Né? Nós temos ansiedade diante de inúmeras possibilidades que a nossa cabeça, na verdade, vai considerando, vai criando. E talvez a gente pode até dizer assim, essa ansiedade é a mais prejudicial. Porque, como falamos antes, ter ansiedade aguardando um período de férias, ou uma festa, ou um encontro, talvez até seja uma ansiedade boa, positiva. Às vezes ter ansiedade diante dos fatos que já estão acontecendo e agora tentar interpretá-los e conviver com eles, apesar das suas dificuldades, são desafios. Mas muitas vezes nós temos ansiedade, sim, né, diante de coisas que a gente nem sabe se de fato vão acontecer. E aí a ansiedade muitas vezes pode ser prejudicial. E aí a gente vai olhar também para essa questão com a relação com a nossa fé, né? Como a ansiedade, muitas vezes, ela pode estar relacionada com a nossa fé e até mesmo mexer com a nossa fé. O que a carta de 1 Pedro revela? Os cristãos ali, daquelas províncias romanas, eles estavam sofrendo perseguições e sofrimentos em nome da fé de Jesus Cristo ou em Jesus Cristo. E essas perseguições, elas foram muito comuns ali no início da igreja cristã. Tanto ali por volta do ano 60, né, começaram as perseguições com o imperador Nero, e depois também ao longo dos primeiros séculos da era cristã, os primeiros cristãos eles foram muitas vezes perseguidos, jogados nas arenas, né, foram presos, foram mortos pelo fato de agora terem
a fé em Jesus Cristo e confessarem essa fé. E muitos agora viviam ansiosos, ou seja, eles já olhavam, né, para o futuro, pensando o que será que vai acontecer comigo por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, trazendo para os nossos dias, a gente sempre precisa lembrar que nenhuma pessoa está livre de enfrentar dificuldades ou perseguições pelo fato de ter se apegado à fé cristã. Jesus Cristo em nenhum momento disse: nesse mundo vocês não vão passar por problemas. Em nenhum momento ele disse: olha, abracem a fé cristã e os seus problemas acabaram. Isso ele não disse nem para os primeiros cristãos e continua também não dizendo hoje. E até a gente pode dizer pelo contrário. Em muitos momentos, abraçar a fé cristã significou e ainda significa, em muitos lugares do mundo, enfrentar perseguições. Então precisamos lembrar que atualmente não é diferente. Ou seja, muitas pessoas em muitos lugares do mundo que agora afirmam a sua fé em Jesus Cristo também estão passando por perseguições. E por isso a carta de 1 Pedro, ela quer alertar também lá aqueles primeiros cristãos, mas também a cada um de nós, a permanecermos firmes. Por isso que ela é uma carta de encorajamento, né, de incentivo a permanecer firme na fé cristã. Em nosso país, é interessante nós observarmos que nós temos uma certa liberdade. Essa liberdade ela é garantida atualmente pelas nossas leis. Nem sempre foi assim, né? Ao longo do Brasil Império, né? Ou melhor, antes disso, no tempo do Brasil Colônia, e depois também no tempo do Brasil Império, não havia liberdade para professar qualquer fé, qualquer crença. Os primeiros protestantes que vieram ao Brasil, eles ali no tempo do Brasil Império, eles puderam ter uma certa liberdade em expressar sua fé, né? Especialmente a partir de 1824, em funções de tratados de comércio que o Brasil, né, o imperador do Brasil, fez, por exemplo, com a Inglaterra e com outros países também que eram protestantes. Essa semana que nós lembramos também os 116 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós sabemos também que a nossa Igreja Luterana, em alguns momentos, ela também já experimentou dificuldades. Por exemplo, no período da Segunda Guerra Mundial, muitas igrejas luteranas elas foram proibidas de anunciar o Evangelho. Não pelo fato de ser o Evangelho, mas porque grande parte ainda falava a língua alemã. E como o Brasil entrou na guerra em dado momento contra a Alemanha, então muitas congregações, né, não puderam proclamar a palavra de Deus, não tiveram essa liberdade, né, de fazê-lo, pelo fato de serem congregações onde os cultos aconteciam só em alemão. Felizmente, muitas dessas congregações, escolas também, se adaptaram, mudaram e passaram a pregar também a palavra de Deus em português. Então, nós sempre precisamos lembrar assim que a liberdade, ela é uma coisa extraordinária. Ela é muito boa. Mas, por outro lado, apesar de a gente sempre dizer assim que nós podemos agradecer a Deus pela liberdade religiosa que nós temos, né, em testemunhar publicamente a nossa fé, ela também traz alguns conceitos interessantes. E especialmente também nos coloca a refletir sobre as nossas atitudes diante das outras religiões, né, das pessoas que professam outras religiões ou nenhuma religião. E por outro lado também nos coloca a pensarmos sempre sobre a nossa vida na relação com Deus, porque o próprio Deus também nos concede liberdade. E ele nos chamou para a liberdade. E ele mesmo diz, não usei, né, de forma errada agora a vossa liberdade. Ou seja, ele também nos orienta
para usarmos bem essa nossa liberdade na relação com as pessoas à nossa volta. E felizmente em nosso país, então, nós só podemos agradecer a Deus pela liberdade religiosa que atualmente nós possuímos. Mas a liberdade também nos coloca desafios. Testemunhar a fé usando essa liberdade com sabedoria. E em vários momentos nós também somos tensionados. Ou seja, a nossa fé ela é questionada diante do mundo que nós vivemos, mas nós também somos tensionados na relação com as pessoas à nossa volta. Olhando lá para o texto da primeira carta de Pedro, nós podemos observar que a liberdade deles ela estava sendo encolhida. Eles estavam sendo perseguidos pelo fato de serem cristãos. E assim, eles deveriam ter sabedoria agora, e é isso que Pedro aconselha: permaneçam firmes, mas tenham também sabedoria para viver essa vossa vida cristã. Hoje, em nosso país, no Brasil, nós não vivemos perseguição, né, por causa da nossa fé de forma aberta. Às vezes a perseguição ela pode até acontecer de forma velada. Assim como muitos cristãos, infelizmente, às vezes também agem de forma velada, né? Perseguem outras religiões. Por isso, nós somos tensionados e buscarmos a viver agora com sabedoria a nossa liberdade religiosa é importante. Mas viver em liberdade nem sempre é fácil. E aí a gente sempre precisa também sempre buscar a sabedoria que Deus nos concede. Porque viver em liberdade significa assim, cada um agora faz aquilo que quer. E a gente sabe como é isso. Se o patrão nos falasse, por exemplo, olha, você pode vir trabalhar a hora que você quiser, mas arque com as consequências. Se o professor falasse, olha, você pode vir para a aula ou pode fazer o que você quiser, mas arque com as consequências, né? Na nossa casa, nós de certa forma também temos regras, temos leis, mas de repente se todos falassem, olha, façam o que vocês quiserem dentro de casa, acordem a hora que querem, durmam a hora que querem, alimentem-se como vocês bem quiserem, façam o que vocês quiserem, a gente sabe que isso também teria consequências. Então, administrar a liberdade também sim tem as suas consequências. Por isso, Pedro alerta aqueles primeiros cristãos, mas alerta a nós também a vivermos a nossa liberdade com sabedoria. E diante das dificuldades, especialmente, que às vezes tiram a nossa liberdade também continuar vivendo com sabedoria e entregar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades nas mãos de Deus. E ali, Pedro então coloca assim que Satanás está sempre a nos tentar. Tentar não significa que nós vamos cair em pecado. Jesus Cristo mesmo ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação. Isso significa que as tentações, elas virão, como diz Lutero em sua explicação. Mas a gente também sempre pede forças para Deus, para que nós também possamos resistir às tentações. E Deus permite que nós passemos, sim, por situações que questionem a nossa fé, que de repente tiram também a nossa liberdade, que podem muitas vezes nos colocar também em tensão na relação com outras pessoas de outras crenças, mas, por outro lado, nós também sempre devemos orar, não nos deixes cair em tentação, porque nós somos tentados, né, na nossa fé, a deixarmos a mesma, ou às vezes até tentados, né, a querermos colocar a nossa fé sobre outras pessoas. E aqui Pedro então nos lembra assim, olha, quando nós somos tentados, lembrando que o diabo muitas vezes ele está à nossa volta como um leão que ruge, né, buscando alguém para devorar,
que nós possamos resistir firmes, né? Que nós sigamos adiante confiando em Jesus Cristo. E ninguém é cristão dentro de uma redoma também, a gente sempre precisa lembrar. Mas, né, nós sempre vivemos nas inquietações. Então, a nossa fé cristã, a gente sempre precisa lembrar que ela está para ser vivida no dia a dia, no mundo, com a relação com as pessoas à nossa volta. Mas também, diante disso, nós sempre podemos orar a Deus pedindo que Ele nos guarde diante das tentações, das dificuldades, das tensões e até das ansiedades que muitas vezes mexem também com a nossa fé. E ele diz assim, então, sede sóbrios e vigiai. Isso é válido para nós hoje. Estar sóbrio, nós sabemos muito bem, né? É não estar fora de si, né? Estar drogado ou dopado, né? Por uma bebida ou por alguma outra coisa. Mas ele diz assim, olha, que é importante nós estarmos sempre sóbrios, vigiando na nossa fé também e resistindo firmes na fé. E aí usar com sabedoria e usar a nossa sabedoria para não criar, né, barreiras desnecessárias ao Evangelho. Ele, em outras palavras, Pedro, ele chama a atenção lá daqueles primeiros cristãos, dizendo assim, olha, vivam a vossa vida cristã, sejam autênticos no vosso testemunho e não criem barreiras ao Evangelho. Hoje, é o que ele continua falando para nós hoje também. Né? Pedro continua dizendo, sejam sóbrios, sejam vigilantes e aproveitem as vossas oportunidades, lancem diante de Deus as vossas ansiedades, permaneçam firmes, mas não criem barreiras para o Evangelho. Ou seja, se vierem os sofrimentos, as tensões, que seja por fazer aquilo que é correto e de acordo com a palavra de Deus, lançando sempre diante dele, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus agora, olhando ainda para aquele texto, é Ele quem nos chama pela sua graça. É Ele quem nos chama pelo seu amor. E assim como Ele chamou aqueles primeiros cristãos, que agora foram dispersos pelas províncias da Macedônia, Ele continua chamando a nós também, a cada dia, para nos voltarmos sempre de novo para Ele, em confiança, em arrependimento e colocar diante dele também sempre as nossas ansiedades, as nossas situações que nós passamos. Lembrando também que o texto finaliza ali dizendo assim, que Deus nos restaura, ou seja, Ele sempre de novo está nos refazendo, Ele está nos guardando novamente. Mas Ele também nos firma na fé, ou seja, Ele nos guarda e nos fortalece também na nossa fé, e Ele também nos fundamenta. Como? Com o seu amor e com o seu perdão. E o que esse texto ainda traz de reflexão para cada um de nós? A gente poderia dizer, qual é a questão principal agora presente dentro deste texto bíblico? A questão principal que a gente poderia apontar aqui é que nós, muitas vezes cristãos também, vivemos na ansiedade desse mundo em que nós estamos. Quando olhamos, por exemplo, para os acontecimentos deste ano de 2020, em função de uma pandemia, como isso muitas vezes revela também toda a nossa ansiedade. E nos coloca muitas vezes em ansiedade. Mas nós sempre de novo somos convidados a olhar para aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E parece que muitas vezes nós esquecemos disso. Parece que nós muitas vezes vivemos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, parecendo que nós não temos Deus conosco. Parece que nós esquecemos que é Ele quem nos guarda. É Ele quem dá cada dia da nossa vida aqui nesse mundo.
E é a Ele também que pertence a nossa vida e tudo mais que faz parte daquilo que nós temos aqui nesse mundo para o nosso sustento, né, para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres. Sempre lembrando que Deus, ele nos chamou para junto de si e ele nos apresenta uma nova realidade. Só que, infelizmente, parece que nós esquecemos. E o diabo, ele anda, como diz ali o texto, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele diz, resistir firmes na fé. Então, a grande questão que o texto ali nos apresenta, né, atualmente é como viver no mundo atual. Quais são as tensões que nós agora também temos? Mas revela também como nós somos fracos, como nós somos falhos diante das situações que nos acontecem. E isso que nós temos toda a liberdade religiosa, nós muitas vezes não estamos sofrendo assim por causa do Evangelho, né, como às vezes as pessoas se colocam, mas parece que nós estamos nos piores momentos, né, que possam existir dentro da história da humanidade. Então, cada um de nós sempre é convidado a refletir que, infelizmente, nós, como pecadores, esquecemos e deixamos de olhar para aquilo que Jesus Cristo fez e faz por cada um de nós. E a grande questão agora, também no texto, é olhar por outro lado para o cuidado de Deus. É Ele que nos firma, é Ele que nos fundamenta, é Ele que nos guarda também na fé verdadeira. E Ele também sempre convida cada um de nós, dizendo assim, olha, lancem sobre mim as vossas ansiedades. É isso que Jesus Cristo continua dizendo para cada um de nós. Ele diz assim, olha, se vocês tiverem situações difíceis em vossa vida, vinde a mim, é o que ele fala. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente sabe que este alívio que Deus concede, desse peso que Ele muitas vezes já tira dos nossos ombros, já é válido aqui para essa vida. Mas o apóstolo Paulo também diz assim, que se a nossa esperança cristã se resumisse apenas a este mundo, nós seríamos as pessoas mais infelizes. E graças a Deus, nós somos chamados também a olhar para frente, para além dessa vida que Deus nos concede. E enquanto vivermos aqui, como diz o próprio apóstolo Paulo também, né, que aproveitemos as oportunidades. Ou seja, que o nosso viver seja Cristo, mas que se vier a morte também, que o nosso morrer seja lucro. Ou seja, que nós sempre estejamos preparados diante de Deus. E estar preparado diante de Deus é lembrar daquilo que Pedro então falou aqui. Olhar sempre para Jesus Cristo, pois foi Ele que nos chamou à fé. É Ele quem nos fortalece, quem nos fundamenta, quem nos firma. E tudo agora que nós somos e temos, somos graças a esse Jesus Cristo que deu a sua vida por cada um de nós. Por isso, continuemos sempre a lançar todas as nossas ansiedades, os nossos pecados, as nossas dúvidas, as nossas angústias em Jesus Cristo, sabendo que Ele sim, Ele sempre tem cuidado de cada um de nós. O apóstolo Paulo, lembrando dele ainda também, diz assim, e pode haver alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Ele diz assim, olha, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada. Não há nada que pode nos separar do amor de Cristo que é nosso, né? Por meio do amor de Deus que é nosso por meio daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Que assim sigamos,
vivendo sempre a nossa vida, mas colocando também em Jesus Cristo os nossos anseios, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias, as bênçãos também que Ele derrama sempre na vida de cada um de nós. Que Deus nos guarde hoje e sempre. Amém. Depois da mensagem do reverendo Renato, vamos orar a oração geral da igreja cristã, a oração que fala das dores, do sofrimento, dos pedidos também que a gente faz para o mundo, pelo mundo. Hoje eu quero lembrar especialmente algumas pessoas, primeiramente o seu Eleutério Yost, que fez uma cirurgia, fez a cirurgia no pé, está tudo bem, graças a Deus, está lá se recuperando devagarinho, Então a gente quer primeiro agradecer a Deus por isso também. Agradecer porque a dona Nadir fez uma cirurgia no olho, ela teve que fazer um procedimento e está em casa se recuperando, não pode fazer força, mas ela falou para mim que está se cuidando também, está em casa, tudo certo, tá? A gente quer pedir aqui em favor do seu Nilson, que ele teve que passar por mais um procedimento cirúrgico na sua perna e ele está lá se recuperando. É mais um período de recuperação, de luta também, Então, pelo seu Nilson, pela recuperação, pela dona Hilda e pela família, a dona Hilda que vai estar lá também ajudando na luta ali, aguentando as dificuldades da recuperação. Força lá para eles também. Pedir, que a Deus cuide da dona Cleci, do seu Lourenço Silveira, que eles estão, nesse período, eles vão dar uma descansada um pouco, eles vão de mudança, vão lá para a mata, e vão ficar um período lá, ver se essa pandemia dá uma acalmada também, mas vão ter um pouco mais de espaço. Então, que essa seja a vontade de Deus também, que eles sejam felizes nesse período por lá, e que Deus abençoe o caminho deles lá. Lembrar aqui dos enlutados, a dona Elisete Veide e o seu pai Oswaldo Veide faleceu, então no dia de ontem. Não cheguei a conversar ainda tudo que eu queria falar com a dona Elisete, mas está aqui o nosso abraço, a nossa oração também, a nossa lembrança. Querido irmão, querida irmã, nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, no dia que nós lembramos o Pentecostes, no dia que esse período que a gente lembra do Pentecostes, o que o Senhor derramou o seu Espírito sobre os discípulos em Jerusalém, nesse período a gente louva, sempre lembrando da tua graciosa promessa, e que o Espírito permanecerá com o teu povo todos os dias, em todos os lugares, até o fim dos séculos. Sem a sua poderosa ação, nada podemos fazer que seja agradável ao Senhor. A gente nem saberia orar corretamente se Ele não cuidasse, não fizesse, não nos ajudasse nas nossas fraquezas e também não intercedesse por nós. Sem a ação do Espírito Santo, nenhuma pessoa pode dizer que Jesus é Senhor. A gente necessita da inspiração e da direção para pensar e realizar o que é bom e o que é certo. Não deixa, Pai, que o desprezo às tuas misericórdias e ao teu amor provoque a sua ira, a ponto de que o Senhor lance fora da tua presença e nos retire de nós o teu Espírito Santo. Nos dê o verdadeiro arrependimento e nos estimule que a gente use os meios da graça e esteja sempre firme
na salvação. Derrama o Teu Espírito sobre todas as pessoas. Que o Senhor nos levante com a Tua força, desperte todos os que estão mortos em ofensas e em pecados, para uma vida de justiça e amor ao Senhor. Espalha a Tua luz, a Tua verdade entre as nações que não conhecem o Teu nome. Derrama as bênçãos sobre os que confiam no Senhor e esperam o cumprimento das promessas de salvação. Que a igreja seja edificada pela verdade que está em Cristo Jesus, andando no Teu temor e no consolo do Espírito Santo. O Senhor nos dê aos ministros o Teu Espírito Santo, o Senhor nos enriqueça com a graça celestial e faça com que as palavras proferidas por eles fortaleçam os ouvintes em sua vida com Deus. Que o Senhor lembre de todos nós em nossas aflições, nos socorrendo nas horas de aperto e, por fim, nos concede a Tua eterna paz. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Querida igreja, vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.